na nossa reunião com os obreiros aqui, e eu quero compartilhar com você uma palavra pastoral, mas eu preciso te orientar. Um povo orientado na palavra é um povo estruturado. Tudo que o diabo quer é tirar você da igreja. Tudo que o diabo quer é que você perca o foco. Tudo que o diabo quer é que você não tenha graça para evangelizar outros. E o diabo luta 24 horas por dia para isso. Se ele não conseguir tirar você da igreja, ele quer no mínimo te neutralizar. Porque você no efetivo, você trabalhando, você funcionando, como a gente disse hoje, Ferreirinha, pela manhã, citando aquele versículo de Jeremias, capítulo 48, se não me falta a memória, quando ele diz que é maldito aquele que não arranca a espada da bainha para derramar sangue. Na verdade, esse derramar sangue não é derramar sangue do seu igual, do ser humano matador, porque uma dos 10 mandamentos é não matarás. Mas aí é uma sombra do que a igreja fala, do que a igreja faz. 48:10 do que a igreja de Jeremias, porque o que a igreja faz, Paulo ensina que nós não lutamos contra a carne nem o sangue, mas contra a potestade do ar, as hostes da maldade, nos lugares celestiais. Então a nossa briga é espiritual. Então, se eu não trabalho, porque a espada é o trabalho, o cajado é o trabalho, a espada é a palavra. Se eu não tiro a palavra e faço o que eu tenho que fazer com a palavra, ganhando alma para Jesus, expulsando demônios, curando enfermos, saindo e fazendo o serviço, como Jesus escolheu os discípulos e ordenou que eles fossem e expulsassem os demônios, curasse enfermos. Então, se eu não faço isso, eu estou deixando de trabalhar. E quando eu faço, eu dou prejuízo para o diabo. Então o diabo diz: eu vou deixar ele quietinho, porque o crente quietinho, o diabo, já que eu não posso tirar ele da igreja, pelo menos ele não está me atrapalhando, eu vou levar uma turma aí para o inferno. Mas se você trabalha, vai e ganha alma para Jesus, vão para a igreja, que isso, e vai lá, ajuda e vai ganhando alma para Jesus, você é um problema para o diabo. Então tudo que o diabo quer é que você se neutralize. E eu quero trazer uma palavra para te dar estrutura, para quando chegar a hora de você enfrentar o diabo, que é espiritual, você ter estrutura na palavra. Não, peraí, opa, eu aprendi isso, peraí, não, vou desanimar não, vou sair não, vou deixar de falar não, vou deixar de pregar não, opa, vou fazer meu serviço, opa, eu tenho uma responsabilidade com Deus. E você vai e faz. Amém, meus irmãos? Capítulo 5, verso 18. Alguém que tem uma voz abençoada, leia para mim o versículo 18. Pode ser do meio da nave da igreja. Ninguém achou? Efésios capítulo 5, versículo 18. Abra Cantares de Salomão, capítulo 1, verso 2. Pode ler também. Alguém que foi rápido, achou, pode ler. Cantares de Salomão, eu já preguei isso numa quarta-feira, eu acho.
sei, numa quarta-feira, penso que foi numa quarta-feira. Já preguei sobre Cantares de Salomão. Eu não vou pregar sobre isso, mas eu quero dar base no que eu vou falar. Quem achou pode ler. Lê só o verso 2. Glória a Deus. Feche seus olhos. Senhor meu Deus, dá instrução ao sábio e ele se tornará mais sábio, diz a tua palavra, e nós cremos nela. Que a tua palavra venha nos instruir. Usa-me como um canal de bênção para orientar a tua igreja. E prepara-os para que eles possam, orientados, ser uma bênção na seara. Esse é o meu pedido, essa é a minha oração, em nome de Jesus. Você diz amém. Tome os seus lugares. A parte de Cantares de Salomão que eu gostaria de frisar, gostei desse aviso aí. Como é que é esse aviso? Gostei. Coloque aí que eu gostei. Isso é importante. Glória a Deus. Por gentileza, manter o celular no modo silencioso. Olha aí. Está aí. Isso é de Deus. E se você pode desligar, melhor ainda. Se não pode, deixa silencioso. A parte que eu quero frisar de Cantares, eu gostaria que você frisasse o seguinte: o seu amor é melhor do que o vinho. O apóstolo orienta: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, ou a devassidão. A minha versão aqui é a Bíblia contemporânea, e ela traz devassidão. Quarta-feira passada, nós aprendemos que os devassos, tanto os bêbados quanto os devassos, não herdarão o reino dos céus. Tanto os bêbados quanto os devassos. E aqui Paulo está dizendo que a embriaguez no vinho, ele vai trazer, ele vai levar você à devassidão. E isso não é bom. Isso não é bom. Porque a devassidão é pecado. Porque quando a Bíblia diz que os devassos, e se você preferir, não, pastor, a minha tradução diz contenda. Tudo bem, os contendeiros não vão entrar no céu. Deus não se agrada da devassidão, da contenda, da discórdia, do pelejar. Deus não agrada-se disso. Mas o que leva as pessoas a se embriagar? Preste atenção que o texto claramente está dizendo de embriaguez. Não está dizendo não bebeis, não tome vinho. Não estou pregando a favor do vinho, falar para você beber, entendam, são tipologias. Daqui a pouco eu vou dizer o que é o vinho, você vai entender. Mas ele não está dizendo, está dizendo, olha, não se embriague. A embriaguez é a ingerência, ou você ingerir uma quantidade de álcool que vai lhe tirar a coordenação motora, o poder de raciocínio, a capacidade de reação imediata. A embriaguez vai te tornar
indesejado, impróprio. A embriaguez vai te levar a falar quando você deveria estar quieto, levará você a escarnecer, a zombar em situações que trará certos constrangimentos. A embriaguez lhe tirará a segurança ao pisar, porque o camarada embriagado, ele não tem firmeza. Então não se embriague, porque quando você se embriaga, você perde coordenações e etc, e vai se tornar um problema. O que é o vinho neste contexto? O que representa o vinho aqui? No Antigo Testamento, eu citei aqui na quarta-feira, eu não trouxe referência aqui, até porque não estava no meu coração colocá-lo aqui como referência, mas me lembrei aqui e eu disse sobre um versículo bíblico que diz assim ao rei, eu acho que foi a mãe de Lemuel, ela vai aconselhá-lo e diz: meu filho, porque ele estava bebendo um pouquinho mais da conta, e a mãe diz: não faça isso. Não é bom ao rei ser dado ao vinho, não é bom, não é costume dos príncipes, dos reis ser dado ao vinho. Evita isso de você, dos teus ministros, dos teus príncipes, que precisa julgar o povo com retidão, precisa ter consciência, saber o que está fazendo para não errar. Não é bom. Dê bebida forte, aí o texto fala, dê aos pobres, aos que estão em sofrimento, para que a bebida faça eles esquecer do sofrimento deles. E esquecendo-se do sofrimento, eles têm um momento de alegria, de prazer. Então, pegando este versículo, a gente entende que a bebida no contexto do Antigo Testamento trazia alegria para a alma sofrida. O vinho trazia paz, entre aspas, para quem tinha problemas. E o que representa isso? As pessoas vêm na igreja porque têm problemas e precisam de satisfação para a sua alma. Aqui, ó, gente, aqui, presta atenção aqui em mim. E aí vão se embriagando com vinho. Que vinho é esse? Faz do jeito que eu gosto, do jeito que eu quero. Eu tenho meus prazerinhos aqui. Eu estou aqui na igreja, mas eu gosto de uma baladinha de vez em quando. Eu estou aqui, mas eu preciso ter meus momentos, sabe? Meus relacionamentos, eu preciso namorar. Eu estou aqui, mas eu namoro como o mundo. Eu preciso sair com as menininhas aí. São os prazeres que lhe trazem a alegria do momento, e ele esquece que tem problema, porque ele está ali naquela coisa. Hoje eu curti, hoje foi legal, hoje eu tive, hoje ele está naquele momento. Só que esses prazeres que ele está tendo traz devassidão, que é pecado, corrompe a alma dele, tira a segurança da onde ele está pisando.
E alguém que experimentou o amor de Deus diz assim: olha, eu garanto para vocês que quando você se enche do Espírito Santo, você se entrega para Jesus, porque Salomão é um tipo de Jesus. Quando você se entrega, você ama para Ele, ama Ele, é amado por Ele, você noiva com Ele, você casa com Ele, e você sai da sua terra e vai morar na casa dEle. Eu garanto para vocês que o amor dEle é muito melhor do que o vinho, do que o mundo, do que a balada, do que a saidinha, do que as namoradinhas, do que a prostituição, do que o cigarro, do que a maconha, do que as drogas, do que o roubo, do que a mentira, do que a fofoca. É muito melhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então por que às vezes dentro da igreja você tem crentes, mas você tem contendas, dissensões, discórdias? Por quê? Que estamos todos dentro da igreja, dizendo que servimos a Deus, mas tem as briguinhas. Eu não gosto de você, não gosto de você também não. Por que tem isso? A embriaguez confunde-se com o Espírito Santo. Porque quando em Atos dos Apóstolos, os discípulos e uma outra certa multidão receberam o Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, e alguém viu. Qual foi a primeira percepção que tiveram? Beberam demais, estão bêbados, estão embriagados, beberam vinho demais da conta, porque parecia isso. Aí Pedro que diz: não, aqui ninguém bebeu não, esse pessoal não está embriagado, esse pessoal está cheio do Espírito Santo. Quando você é cheio do Espírito Santo, então você não tem a briga, você não tem a fofoca, você não tem a discórdia, você não tem a inimizade, você não fica chateado, você não fica triste, você não quer sair da igreja, você não desvia, você está cheio do Espírito Santo. Mas quando você está embriagado, eu vou para a igreja, eu frequento os cultos, eu vou lá, mas eu não sou tão crente, eu não oro, eu não jejum, eu não falo em língua estranha. Eu vou para a igreja, mas eu vou para a baladinha, eu fumo meu cigarrinho escondido, eu bebo minha cachaçinha. Você está embriagado, você até parece ser crente, mas você produz devassidão, contenda, você não sabe o que fala, você ri em hora própria, inadequada, imprópria, melhor dizendo. Você fala que não deve, você machuca, você fere. Uma palavra que você diz machuca alguém, você nem percebe que machucou. E Paulo está dizendo: não vos embriagueis. Você está embriagado, enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Diga para alguém que está ao teu lado: você está embriagado ou você está cheio do Espírito Santo? De vez em quando a gente vê alguém, irmão Joel, embriagado espiritualmente. Porque uma pessoa que se embriaga no mundo, ele pode morrer. A embriaguez no seu, dependendo da quantidade de álcool na veia, ele pode ter, uma enfermeira pode dizer muito melhor que eu, pode morrer, pode dar um troço nele. Não, e fora ver nem desse cirrose não. Qual que é o nome que diz isso? Não, digo o excesso de álcool provocar um coma alcoólico. Obrigado. Pode dar coma alcoólico, o cara pode até morrer. Como morreu um camarada esses dias, filho de uma família, né? Ele foi para a balada,
ingeriu álcool demais, acho que misturou droga com álcool e tudo, e aquilo deu uma overdose nele, ele morreu. Foi só álcool. Quem bebia mais, e ele não tinha o hábito de beber, tá? Acabou, deu coma alcoólico, caiu lá e ninguém socorreu, morreu. Então, e deu um problema terrível, porque os amigos viram que ele estava alcoolizado e deixaram ele lá, abandonaram ele lá. Então, quando a pessoa está alcoolizada e alguém vê que está passando mal, está se estrebuchando, porque tem uns que estrebucham, irmão. Vê quando você vê uns crentes estrebuchando, não é? Não, tem uns que espiritualmente estrebuchando. Você vê, dá um chilique, você não sabe o que é aquilo. Aí tem que levar para o hospital. E lá no hospital eles dão um soro, dão um negócio lá, que é para cortar o efeito do álcool. Então, quando esse crente você está entendendo a palavra? Então, quando o crente ele não é cheio do Espírito Santo, ele se embriaga, ele começa a dar o chilique. Você já viu o crente dando chilique? É uma vergonha, irmão. Eu vou ser sincero, aqui não tem disso não, mas lá na outra igreja, lá, como é que chama o nome lá do lugar? Lá na Nicarágua tem bastante. E eu já fui numa dessas igrejas na Nicarágua que dá vergonha. Crente dando chilique. Você sabe o que é chilique? Eu não sei se todo mundo entende esses linguajar. Crente deu a histeria, deu aquela coisa que aí lá ficou irritado, e aí xinga, quer tacar cadeira, quer briga, quer não sei o que, outros reagem de outra forma, outro vai para a internet, outro vai, hoje na minha igreja, e digita lá, Facebook, WhatsApp, o Zap, vai e faz a festa, está embriagado. E a Bíblia está dizendo: seja cheio do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo, para você ser cheio do Espírito Santo, a coisa mais enjoada, eu estou falando coisa porque não me veio outra expressão, mas essa não seria uma expressão adequada para o Espírito Santo. Vamos lá, mas a pessoa mais enjoada que possa existir é o Espírito Santo. Ele não compartilha. Se tem uma pessoa ciumenta, se chama Espírito Santo. E Paulo escreve sobre isso dizendo: ei, cuidado, não viva para o mundo, não entregue o seu corpo à prostituição, à idolatria, às coisas do mundo, não entregue. Por quê, Paulo? Porque o Espírito em que vós habita tem ciúmes de vós. Então o Espírito Santo não gosta de compartilhar. Porque quando você aceita Jesus, só tem uma coisa que te fez a isso, só uma coisa, não é a minha palavra, não é a palavra de pastor, não é hino de ninguém. Só tem uma coisa que te faz aceitar Jesus: Espírito Santo. O Espírito Santo é que convence o homem do seu pecado. Eu prego, mas o Espírito é que trabalha o coração. E o Espírito foi e trabalhou o seu coração. Por isso você sentiu: preciso ir para a igreja, isso aqui não é meu lugar, eu estou errado, eu preciso me endireitar, ou eu não sei como, eu vou lá. E aí te leva, e o Espírito Santo te trouxe, você se entregou. E quando você se entrega, então você é envolvido pelo Espírito Santo. Você recebeu o Espírito Santo e é envolvido. Aí o Espírito Santo começa um processo de limpeza.
Isso aqui eu não quero, isso aqui eu não gosto, isso aqui eu não quero, isso aqui eu não gosto, isso aqui eu não quero, isso aqui eu não gosto, isso aqui eu não quero. Vai limpando você. Então muitas coisas que você fazia, você não faz mais. Você muda, não tem jeito. A pessoa cheia do Espírito Santo muda. Uma pessoa embriagada, ela não anda bonitinha igual estou aqui não. A pessoa embriagada fica todo desleixado, todo largado. A pessoa cheia do Espírito Santo, ela não anda de qualquer jeito, ela muda, ela fica direitinha, bonitinho, sabe, diferente, é notável. Se você encontra alguém cheio do Espírito Santo, você percebe. Mas o maldito vinho está lá e você gosta do vinho. O vinho é as práticas mundanas. Os vinhos é o estilo de vida do mundo. Não se prega mais isso na igreja, não é? Mas eu preciso ensinar você. E a Bíblia diz assim, olha, não vos enganeis. Por que você engana você mesmo? Você não sabe que qualquer que se faz amigo do mundo, se torna inimigo de Deus? Uma pergunta isso. Você não sabe? Então eu quero ser amigo de Deus. Mas quando você se tornar amigo de Deus, então você se constitui declarado, inimigo do mundo declarado. E aí o texto continua: não se pode agradar a dois senhores. Da mesma fonte não sai água doce e água amarga. E aí eu torno a perguntar: você é cheio do Espírito Santo ou você é um crente embriagado? Porque o que tem de crente embriagado não é brincadeira. Se você encontra na rua por aí, dá vontade de pregar para ele: vai na minha igreja, Jesus quer te salvar. Não, eu sou crente. Está embriagado. Seja cheio do Espírito Santo em nome do Senhor Jesus. Seja cheio do Espírito Santo em nome do Senhor Jesus. Quando você é cheio do Espírito Santo, nada pode te resistir, nada pode te resistir. O diabo vem te afrontar, as lutas vêm te afrontar, os problemas vêm, mas uma pessoa cheia do Espírito Santo, no meio das trevas, Gênesis capítulo 1, quando Deus vem visitar a sua criação no universo, e não havia ordem, tudo era sem forma e vazio, só que estava cheio do Espírito Santo, porque o texto diz: o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Então Deus, ele diz às trevas: haja. Então quando você é cheio do Espírito Santo e se encontra em um problema insolúvel, difícil, escuro, porque a escuridão fala de direção. Quando você não sabe o que fazer, para onde ir, porque você não enxerga, não tem direção, você se encontra sem saída, mas você cheio do Espírito Santo, você diz: eu não aceito essa situação, porque eu sou cheio do Espírito Santo. Haja mudança, haja luz, haja transformação, e as coisas acontecem. As coisas acontecem. As coisas acontecem. É por isso que você tem que ser cheio do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo não te divide. O Espírito Santo, o que roubava não pode roubar mais, o que mentia não pode mentir mais. Porque quando você fala o que roubar, vai dizer: aleluia, eu sou contra o ladrão, também não gosto. Mas você mente. E se você mente, você é embriagado, você não é cheio do Espírito Santo, você está bêbado. Seja cheio do Espírito Santo. Eu
não posso mentir. Eu tenho o Espírito Santo da verdade. Aquele que se prostituía, não se prostitui mais. E muitas outras coisas. A palavra que eu trago para a igreja: sejam cheios do Espírito Santo. Como você se embriaga? Como se embriaga? Como a pessoa vai embriagar? Aqui é a bebida, tá? O texto usa vinho. Vamos dizer que seja o vinho. O copo está cheio. Estou bêbado. É assim? Como eu vou me embriagar? Se eu tomar, se eu beber. Como você vai ser cheio do Espírito Santo? Se eu me encher do Espírito Santo. Se eu ingerir Espírito Santo. Se eu ler a palavra. Eu leio em casa, todo dia de manhã, eu vou ler. Preciso orar, então eu oro. Eu preciso jejuar, então eu jejuo. Eu preciso ir à igreja. Mas se eu vou à igreja, eu fico no culto. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Eu vou sendo cheio do Espírito Santo. Como é que você embriaga? Aí você vai para a televisão. Percebam que eu não estou com uma mensagem crítica, dizendo não tome o vinho. Estou dizendo para você não se embriagar dele. Porque eu não vou dizer não assista a televisão como no passado, venda, quebra a sua televisão, não estou dizendo isso. Você pode até assistir a televisão, porque o vinho é as coisas naturais que te trazem um momento de prazer. Então você gosta de um programa na TV, e vai lá, não estou te tirando isso não, nem a Bíblia está te tirando isso, do teu vinhozinho, da tua televisão, do teu programa, mas tem gente que é embriagado. Ele não pode perder um capítulo da novela. Ele não pode perder um programa lá do Gugu. Nada contra o Gugu. Ele não pode perder. Ele fica lá. O outro não pode perder a internet. Aquele miserável site da internet. Ele não pode perder. Não tem tempo para orar. Não tem tempo para vir para a igreja. Não tem tempo para nada. Mas fica na maldita televisão. Fica nos programas imundos. Fica na internet. E não tem tempo para Deus. Você está embriagado. Por isso você é cheio de contenda. Por isso você não tem firmeza. Por isso você não sabe o que você fala. Por isso você fala besteira. Se você fosse cheio do Espírito Santo, a sua conduta seria diferente. É o que você alimenta que você é. Aí você fica vendo aquelas pornografias lícitas, porque tem as pornografias explícitas, que moralmente ainda é reprovável pela sociedade, e eu não acredito que isso vai perdurar muito tempo. Daqui a pouco a pornografia explícita vai estar na televisão, mas tem aquela pornografia que é moralmente lá para a sociedade que é lícita. Nessas novelas, principalmente dessa Globo aí que tem, aí você vê sapatão, você vê uma linguagem, eu sou matuto, irmão, então é sapatão, o calça o 44, vai lá, é homem com homem, é não sei o que, e aí eles criam uma situação e o crente fica torcendo. Tomara que o Claudinho larga o Juninho para ficar com o Toninho. O crente torcendo para o homossexual ficar com o casal que ele gosta. Olha como o diabo está te embriagando, rapaz. E você não sabe, você está falando besteira e não sabe. O diabo te preparando para um futuro. E o pior, são os teus filhos assistindo isso, porque você tem uma opinião formada. Você é hétero, você já já fez a sua escolha e opção sexual, mas os teus filhos não fizeram. Não sabe o que é namoro, não sabe o que é um relacionamento,
não sabe o que uma vida sexual, mas o diabo está preparando a criança, assistindo aquela imoralidade, porque a criança assiste com você na sala, e vai preparando a cabeça dele, e quando você não está perto, que é a escola, que está na mão dos infiéis, vai preparando ele, e quando você abre a consciência, a mente, ele já virou um homossexual, já virou um pedófilo, já virou uma sapatão, já virou de tudo, e está indo para o inferno, porque você não foi cheio do Espírito Santo, foi uma pessoa embriagada. É uma mensagem que para domingo é difícil, né, irmão? Mas fazer o quê? Diga para quem está ao teu lado: seja cheio do Espírito Santo. 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 Eu não sou igual ao mundo. Eu estou no mundo, mas não vivo igual ao mundo. Eu sou inimigo do mundo. Você quer ser crente? Seja inimigo do mundo. Não tem como, a igreja está casando com o mundo. Não tem como, se você é crente, amigo de Deus, você é inimigo do mundo. Pastor, eu vou ficar aqui não, aqui as doutrinas é pesada. Eu vou para outra igreja lá, que lá o pastor libera. Seja sincero, vai fazer o que na igreja, filho? Vai não, larga a mão de ser bobo. Vai para a balada, vai viver tua vida. Você está indo para o inferno mesmo, você vai fazer o que lá? Vai fazer o que lá? Vai logo para o inferno de vez. São textos bíblicos, eu não posso me enganar. São textos. Se você viver uma vida sem regra, de embriaguez, os devassos, os bêbados, os adúlteros, os profanos, os maldizentes, os ladrões, os efeminados, não herdarão o reino de Deus. Em um outro texto, Paulo diz: e todos que cometem coisas semelhantes a essas, a qual vos tenho dito, também não vai entrar lá. E aí, por onde você acha que vai entrar? Por que buraco você acha que você entra no céu? Pela porta não dá para entrar. Por que buraco? Porque quando você vai a uma festinha do mundo, você consegue virar penetra, né? Dá um jeito, vê lá, vou com quem e tal, e dá um jeito de entrar. O penetra é assim. Mas lá no céu, Jesus falou uma parábola, que eu não sei como, sinceramente eu não sei, mas um cara entrou. Um esperto entrou lá. Mas logo ele foi percebido. Porque as obras dele não condizia com a presença dele ali, que são as vestes. E aí o dono da festa veio e disse: espera aí, ô amigo, como você conseguiu entrar aqui sem as vestes adequadas, sem as vestes nupciais? Como você entrou aqui? E aí disse que o camarada caguejou: não, sabe o que era? É que eu era da outra igreja, não era da Assembleia de Deus. Eu era de uma igreja aí que era liberado, cidade refúgio, lá podia homem com homem, mulher com mulher. Eu era dessa igreja aí, e a minha pastora Lana Roden disse que podia. Não. Ô guardas, tira daqui, pode jogar nas trevas exteriores. Lá haverá pranto e ranger de dentes. Então você tem que ser inteligente. Não dá para chupar cana e assobiar ao mesmo tempo. Não dá. Eu quero ir para o céu, eu quero Jesus, eu quero o Espírito Santo. Então o Espírito Santo quer que você seja cheio dele. Seja cheio do Espírito Santo. E as evidências de ser cheio do Espírito Santo são diversas.
Eu vou pregar isso sobre um outro dia, vou trazer um estudo sobre Espírito Santo, que contradiz um pouco o credo assembleiano de ser, mas é aquilo que eu acredito, é aquilo que eu entendo sobre Espírito Santo. Embora isso está mudando, isso já há discussão, já é discutido em convenções a questão da evidência do batismo com o Espírito Santo. Já é discussão. Houve uma convenção que eu participei, em que foi discutido e não houve um consenso, mas você percebeu que tinha duas correntes. Tinha quem entendia de uma forma e quem entendia de outra forma. Então já não é unanimidade entre nós. Mas eu tenho o meu entendimento e eu vou passar para vocês um outro dia. Mas a evidência do batismo, como eu sei que a pessoa é batizada, não é só a língua estranha. A língua estranha é dom. É dom. Que serve único e exclusivo para um indivíduo que fala. É necessário? É um sinal? Mas edifica único e exclusivo o indivíduo e ninguém mais. Quais são as outras evidências, características do Espírito Santo? Uma outra evidência, não estou dizendo do fruto do Espírito, mas não está errado não, está corretíssimo. Mas uma evidência é a mudança interior que a ação do Espírito Santo faz. Eu não tenho desejo mais do pecado, eu tenho desejo de Deus. O Espírito Santo cria essa mudança. O camarada tinha uma postura, agora o Espírito Santo. Eu tenho discernimento. Eu sei quando posso e quando não posso. O Espírito Santo cria aquela, sabe? Você pega aquele diácono da igreja que foi apedrejado, Estevão. Estevão não tinha escolaridade entendida ou aceitável os grandes colégios da época, que eu poderia dizer os fariseus, não é? Os fariseus, os escribas, eles não viam Estevão como um Paulo que tinha escola, que tinha formação. Estevão não era, Estevão era o povão. Só que quando Estevão chegou na frente do sinédrio e na frente dos doutos que iam julgar ele com muita propriedade abriu a boca e falou da Bíblia com autoridade. A Bíblia diz que ele era cheio do Espírito Santo. Então, quando você é cheio do Espírito Santo, você fala com a pessoa de Jesus e com autoridade, mesmo que ele não se converta, porque Estevão não convenceu o sinédrio, muito pelo contrário, eles ficaram com raiva dele, mandou matar. Mas só que eles dizem, mas como sabe ele essas palavras sem ter aprendido? Era o Espírito Santo. Aquilo entrou dentro do coração e bateu com uma espada de 2 gumes que cortou, e o camarada sentiu. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ele convence, porque ele fala, e a palavra dele tem uma força espiritual tão forte, que ao ouvido que ouve, o cara reflete. Opa, peraí. A pessoa cheia do Espírito Santo, 2 discípulos. Eu disse quantos? O quê? Discípulos. 2 discípulos. Eu vou falar de outros, não desses. Foram expulsar demônios. Eram discípulos e foram expulsar demônios. E diz assim: eu te expulso em nome de Jesus, que Paulo prega. Foi bonito, né? Olha, eu te expulso, demônio dos infernos, chifrudo, cabeçudo, coisa ruim, fedido, em nome de Jesus que Paulo prega. Que bonito, irmão.
Se eu tivesse lá, isso que é expulsar demônio, aleluia. Pergunta, o demônio obedeceu? Aí já veio um, já deu uma voadora, o outro deu uma rasteira, aí eles tentaram correr, e foi, tinha um espírito de Bruce Lee dentro de fogo, e mas levaram um couro, irmão. A Bíblia é texto, a Bíblia diz que eles apanharam, e tentaram correr, e eles vinham igual gato, e o couro comeu. Porque os demônios não respeitaram a palavra deles, que não tinham o Espírito Santo. Eram discípulos, falaram em nome de Jesus, usou até Paulo, mas não tinham o Espírito Santo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, o demônio, sai. Eu não tenho conversa, eu mandei sair, eu estou mandando sair, sai. O demônio sai. Eu no início do meu ministério, eu gostava muito desses negócios. O diabo corria de mim porque eu já falava, não manifesta perto de mim não, que eu não ia atrás de diabo. Eu quero pregar, e coisa triste é o diabo se manifestar no meio da pregação, me atrapalha o raciocínio. Porque se eu estou pregando e eu paro para chamar a atenção de alguma coisa, eu esqueço de onde eu estava, onde eu estou, me atrapalhou o raciocínio. Então o diabo não sabia, já sabia. Então não manifesta, porque se manifestar eu vou judiar. Se manifestar eu judio. Então quando eu pegava o diabo, eu judiava dele. Agora você não vai sair não, você vai sair quando eu mandar. Agora eu vou te torturar. Eu torturava o diabo, torturava. Agora você vai sofrer na minha mão. Aí Jesus, dá uma espadada nele aí, manda fogo nele. Ah, está queimando, queima mesmo, miserável. Agora você vai sofrer na minha mão. Queima aí, você vai sentir o ardor. E quando agora você sai, vagabundo, e não volta mais. Aí o diabo saía. Eu já fiz muito isso. Tem mulher, não é cheio de Espírito Santo, coisa nenhuma. Esses camaradas aí, bom, vou falar de outra coisa.